Boa noite. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre discipulado entre mulheres e nós vamos ter a participação de algumas irmãs da Igreja Batista Pioneira em Cascavel. Aqui hoje comigo temos duas irmãs, mas nós vamos ter a participação de mais algumas queridas que vão dar o seu testemunho também sobre discipulado. E nós vamos ver o quanto nós podemos servir ao Senhor através das nossas vidas. E com esse tema, discipulado entre mulheres, nós vamos descobrir o quanto as outras mulheres vão ficar próximas a nós, o quanto nós podemos ter novas amizades e crescermos, né? Eu não preciso achar que eu tenho que saber tanta coisa. Não, o Senhor que faz isso e a Bíblia que faz isso. Vai ser uma conversa bem legal. Eu espero que todas vocês gostem e aproveitem e vamos conhecer novas meninas da Pioneira, tá bom? Vamos orar então para a gente começar a nossa conversa. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, porque o Senhor tem nos dado um guia, um manual para nos direcionar. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de conhecermos a Ti como nosso Senhor e Salvador, de termos a Tua palavra nos guiando. Esteja conosco, Pai querido, abençoe cada uma pessoa que está ouvindo hoje, está participando e que necessita muito chegar mais perto do Senhor. Que aprenda a amar o Senhor, aprenda a amar a Tua palavra. Sê conosco, Pai. Nos ajude e nos direcione em nome de Jesus. Amém. Me cerca, Senhor, só Tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é a Te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a Te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração.
nada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração, tu és o dono. És o dono do meu coração, és o dono. O cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Nova canção ao Rei que é digno e assentado está. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, pra sempre adore-o. Como a neve são suas vestes, e do seu trono voz de trovão. A honra, a glória, a força e todo o seu poder, é o Deus de um reino sem fim. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, pra sempre adore-o. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixe o servo ser. Santo, Santo,
que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, para sempre adore-o. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que há de vir. Nações de toda a terra, louvai ao Rei dos Reis, pois reina em retidão, para sempre adore-o. Bom, vou pedir às meninas para elas se apresentarem, tá bom? Eu sou a Ângela, sou membro aqui da Igreja Batista Pioneira em Cascavel há um tempo já. Sou casada, tenho 2 filhos, sou advogada e é um prazer estar essa noite com todas vocês, que nós possamos cultuar a Deus e também aprender um pouquinho uma com as outras. E essa reunião de mulheres para mulheres eu acho muito importante. Então, que Deus possa nos abençoar e também falar ao coração de cada uma. Eu sou a Tati, também sou membro aqui da Igreja Batista Pioneira em Cascavel. Sou casada, tenho um garotinho de 3 aninhos. Cuido dele, fico em casa dando conta do rapazinho. E a NET convidou para ajudar. É realmente muito bom poder estar aqui junto, poder estar participando e contribuindo de alguma forma com esse trabalho. Bom, e eu sou Rosinete Castro Silva, né, de Cascavel também. Há algum tempo aqui na Batista Pioneira em Cascavel. Tem sido um tempo abençoador, um tempo que nós como mulheres temos aproveitado e estudado muito. Para o dia de hoje, para essa nossa conversa, eu quero que a gente comece lendo Colossenses 3. Tem 2 versículos que nos falam muito abertamente sobre o discipular. Olha só o que diz, Colossenses 3, o versículo 16 e 17, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não sei se você reparou, mas aqui Paulo está dizendo que a palavra de Cristo, né, vai habitar e a gente vai instruir, aconselhar mutuamente em toda sabedoria. E na igreja, às vezes a gente vai à escola bíblica dominical, reunião de oração, pequenos grupos, não sei como é na sua igreja, mas quando a gente participa e o pastor está pregando ou algum líder está falando da palavra de Deus, ele está fazendo um discipulado. E nós não levamos isso a sério. Às vezes, nós não prestamos atenção que ao convidar uma pessoa para ir à minha casa, participar comigo de uma refeição, uma tarde de um café, um lanche, eu estou discipulando, eu estou mostrando àquela pessoa que às vezes
nunca ouviu falar de um lar onde se ora, se lê a Bíblia e que eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu estou discipulando essa vida. E isso é discipulado. Só que, quando esse versículo fala, aconselhai-vos mutuamente em sabedoria, só que fala, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes. Então, quando a gente fala de discipulado, a gente pensa logo assim, não, eu tenho que pegar um livro e eu vou estudar com uma pessoa, e sim, também, eu tenho que fazer isso. Tem um livro, esse aqui, Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, para mim, é um livro quase histórico para mim. Há muitos anos que eu uso esse livro para discipulado individual. Eu acho extremamente importante, muito importante. Ele é pequenininho, é um pequeno manual, né, pequenininho, mas ele tem as verdades básicas e as doutrinas básicas para que a gente estude com o outro. Isso é importante, super importante. Mas essa conversa nossa aqui, Ângela, Tati e eu, as meninas que não podem estar aqui, mas que dão seu testemunho, isso é extremamente importante. Nós vamos estudar, não vou só estudar com esse livro, mas As Filhas de Sara, por exemplo, é um livro antigo também, da Judith Kemp. Bem para a mulher, né? Seguindo o exemplo de uma mulher de fé. É um livro que eu acho que eu estudei em 2000, com algumas mulheres em Minas Gerais. Você pode usar de diversas maneiras. Esse com grupos de mulheres. Esse individual, em dupla, né? Em trio. Esse, talvez mais conhecido, Estranho no Caminho de Emaús, que fala sobre a cronologia dos acontecimentos bíblicos. Olha que bênção eu poder ter a oportunidade de conhecer uma pessoa e mostrar para ela as verdades bíblicas. Isso também é discipulado. Só que nós esquecemos que quando Jesus, o nosso maior exemplo de discipulado, ele discipulava as pessoas, o que ele fazia? Ele andava com elas. Ele escolheu 12, ele podia ter escolhido 300, né? Mas ele escolheu 12. E ele pegava aqueles 12 e ele andava com eles o tempo todo. A Bíblia mostra, se você olhar os relatos dos evangelhos, ele está andando. Ele vai, resolve uma coisa, vai resolver ali, vai resolver outra, sempre anunciando quem ele era e a razão de ele estar onde ele estava. Mas é o exemplo que ele nos deixou. Quando a Ângela está na casa dela com a família, ela está fazendo um discipulado. Porque a vida dela como discípula de Jesus está refletindo isso para o outro. É esse desafio hoje que eu, Rosinete, gostaria de deixar. Esse desafio que, se eu não tenho condição de fazer um discipulado individual, eu não consigo. Eu encosto em alguém. Peça o seu pastor. Peça para uma irmã mais velha. Peça, olha, eu queria fazer, vamos fazer junto? Tem uma amiga minha que quer, anseia, almeja conhecer o Senhor. Vamos, pede ajuda e vai fazer, porque mais uma pessoa vai conhecer a palavra. E hoje, na nossa conversa, eu só queria dar esse pano de fundo sobre o discipulado e que a Bíblia mostra que eu tenho que fazer isso o tempo todo. Mas como mulheres, aqui na Pioneira a gente tem feito. Um dos exemplos, uma das nossas líderes está com um bebezinho e tal, mas ela vai dar um testemunho para nós e como o nosso grupo tem feito, né? A Larissa vai falar também para a gente. Boa noite, meu nome é Larissa Caramori, tenho 38 anos, sou casada com o Marcos Martins, mais conhecido como Marcos Pi. Temos 2 filhos, a Eduarda de 7 anos e o Augusto de 7 meses. Há 4 anos
faço parte do grupo da MCM da nossa igreja. Sempre tive vontade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, porém fazer isso sozinha era um pouco complicado. Então comecei a participar dos grupos. A partir dos grupos começaram a surgir alguns estudos, e nesses estudos realmente fizeram diferença na minha vida. A partir dali, consegui realmente entender o propósito de Deus em minha vida, como mãe, como esposa, como filha e como serva de Deus. Eu sei que o quanto é difícil a gente, às vezes, ler e não entender, pedir, orar e não entender qual é a resposta de Deus. Ou, às vezes, a resposta vem de uma maneira qual nós não gostamos muito de ouvir essa resposta, não é? Então, por isso, hoje eu lhe faço um desafio. Se você ainda não faz parte do grupo de MCM, converse com as suas líderes para que possa aprender um pouco mais, vivenciar esse amor de Deus. Pois juntas podemos aprender a vivenciar a palavra de Deus com sabedoria, para que realmente podemos ser as mulheres conforme a vontade de Deus. Um forte abraço, queridas. Nós vamos ver com a Tati e com a Ângela, né, nossa conversa, como nós temos feito, tá bom? É interessante essa visão também do discipulado, né? Que muitas vezes o discipulado, como a Nete disse, e que é também muito importante, o estudo da Bíblia. Mas o discipulado ele se dá de várias formas. E principalmente nós, mulheres, começa em casa, né? Mas aqui na igreja nós temos feito uns trabalhos, existe muito material bom e disponível. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente fala em discipulado é o se dispor, você se dispor, né? Porque se eu for esperar, digamos, eu ter a capacidade, eu ter todo o conhecimento, sempre vai ficar para depois. Então, a nossa primeira ação é se dispor, se doar. E você se doando, você também cresce. Então, nós temos hoje muito material disponível, materiais bons, né? Você deve procurar com o líder da sua igreja, o seu pastor, pode procurar orientação, indicação, mas você pode começar um trabalho com o material. E tendo o material em mãos, na realidade, ele fica um trabalho muito mais fácil. Aqui na igreja nós já tivemos o Mulher Única, que é um curso da Universidade da Família, e tem o material também. Tem o livro e tem o material de atividades. Como a Nete disse, Jesus andava com os 12, então era um trabalho mais perto, mais próximo. Esses cursos, normalmente, principalmente com mulheres, o ideal é você trabalhar em grupos pequenos, porque você vai ter essa proximidade. Você vai ter condições de conhecer mais a pessoa e andar junto. E a pessoa que se dispõe, que é o primeiro passo, quando você procura, você vai procurar se capacitar, mas lembrando sempre que essa obra não é nossa, é a obra de Deus, e Ele nos capacita. Nós temos que procurar se preparar, aquilo que nos vier à mão, devemos fazer bem feito, mas é Deus que nos capacita e faz a obra. Então, o primeiro passo que eu falo é você se dispor, você dizer sim. Muitas vezes, eu até brinco com a Nete, ela me coloca em umas situações difíceis, como hoje estar aqui, não está fácil. Mas, assim, você tem que se dispor, né? Vamos usar os dons que Deus nos deu, os talentos que Ele nos deu, para a sua obra. E cada uma de nós tem o seu dom, o seu talento. Às vezes eu posso não ter o dom para falar, mas eu posso estar junto com a pessoa para orar. Então, cada um tem o seu talento, mas nós temos que colocar esse talento à disposição de Deus. E principalmente com mulheres. Eu falo que eu sou suspeita até, né? Porque eu sou apaixonada por esse trabalho, principalmente esse curso do Mulher Única. Ele veio, assim, acrescentar muito à minha vida, e participando desse curso, depois como líder em treinamento, e depois eu assumi uma turma também, ele só veio a trazer crescimento para a minha vida. Eu sou grata a Deus pelo que já fez na minha vida, mas principalmente, eu falo que é um privilégio você poder transmitir a palavra de Deus, transmitir ensinamento para outra pessoa. É um presente que você ganha, é um privilégio realmente, é muito gratificante você ver a pessoa também crescer, a pessoa conhecer a palavra de Deus. E com isso você vai somando, né? É uma somatória, você nunca está sozinho, é uma somatória. Nós temos várias
ex-alunas de Mulher Única, por exemplo, esse curso que a Ângela falou, né? É um curso que tem número reduzido, né? A Universidade da Família tem um número X de alunos, né? Então, nós já temos várias turmas formadas aqui na igreja. E olha que interessante, a Ângela foi uma líder em treinamento, ela se tornou líder, convidou a Tati, e assim a gente vai crescendo o número de discipuladores. Nós temos uma ex-aluna, que eu admiro muito o crescimento dela, a Meire Mota, e ela vai dar o testemunho dela também. Oi, meu nome é Miriane, eu tenho 28 anos, eu sou casada com Wesley, nós temos uma filha de 3 aninhos, ela se chama Isabel. E nós participamos da Igreja Batista Pioneira em Cascavel, isso tem 6 anos. Na igreja eu gosto muito de participar da MCM, os cursos que a MCM promove, os encontros, grupos de estudo, né, porque eu gosto da comunhão com as outras irmãs e também porque cada porção da palavra de Deus que eu aprendo, princípios bíblicos, eu tento me desafiar a praticar em casa, né, a manter diariamente, fielmente o meu devocional íntimo pessoal com Deus, meditação na palavra de Deus, a oração. Então me desafia e cada vez mais que nós estamos juntos, né, em cada encontro, curso, estudo, as verdades de Deus me fala o coração, de como ser a mãe que agrada o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, qual é a conduta no meu lar que evidencia a minha fé verdadeira, a minha fé salvadora. A conduta cristã que agrada o coração de Deus. Então isso é muito importante na minha vida, porque é o que eu busco, conhecer mais a Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, conhecer a sua vontade, porque é a vontade de Deus que eu quero para o meu lar, com os propósitos para que Ele me criou foi para o louvor da sua glória, refletir seu Filho Jesus Cristo. Então é muito importante porque é esse caminho, adquirir sabedoria, exercitar a minha fé na palavra de Deus, suas verdades bíblicas, para o meu lar, para eu saber qual é a vontade de Deus na educação da minha filha Isabela, qual é a vontade de Deus como meu papel, como esposa, como serva dele, como filha, qual é o comportamento que agrada ao seu coração, que obedece aos teus mandamentos. Então isso é muito importante na minha vida. Realmente, por causa do relacionamento com Deus. Eu busco conhecê-lo e a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. É o que eu quero para o meu lar e para a vida das pessoas que eu amo. E é um desafio, não é? Mas nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Então eu desafio você, mulher. Eu também me desafio todos os dias a manter, primeiramente, a minha meditação na palavra de Deus, a minha vida de oração e também estar junto com as outras irmãs. Porque é busca de aprendizado, nós conhecemos na palavra de Deus qual é a verdade dele para a sua vida. Ele nos criou de forma única e singular, para o louvor da sua glória. Então, como eu manifesto isso onde eu estou inserida e com as pessoas que eu me relaciono no dia a dia? No lar, trabalhando fora ou estudando com os outros demais parentes fora dentro do meu lar. Qual é a conduta com essas pessoas na minha vizinhança que vai agradar o coração de Deus? Então é um desafio, porque nós temos que buscá-lo e conhecer, porque Ele que nos criou. Então nós devemos demonstrar gratidão a Deus. Gratidão porque nós queremos conhecê-lo, obedecer a tua palavra. A palavra de Deus fala que quem conhece, que realmente pertence a Ele, obedece aos seus mandamentos, às suas verdades bíblicas. Então esse é o desafio, conhecer a Deus, manter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, para agradar o seu coração, ser mulher segundo o teu coração, para edificar o seu lar, adquirir sabedoria, exercitar a sua fé, ser uma mãe que disciplina, ama e corrige dentro dos padrões bíblicos, uma esposa virtuosa, sábia, auxiliadora, submissa, que ama ao seu esposo, que demonstra isso amando, buscando a Deus primeiramente. Você demonstra amor e gratidão a Deus, quem te criou, buscando a Ele de todo o seu coração, sabendo qual é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para o seu lar, para a sua vida, dos seus filhos, do seu esposo. Isso é uma forma de demonstrar gratidão para aquele que nos criou, para aquele que enviou o seu único filho para lavar os nossos pecados naquela cruz.
Então, vá em frente, eu te desafio, e assim como eu, e a pôr em prática, né? Tudo que você aprende, não ser só ouvinte da palavra de Deus, mas praticante, obedecendo a Ele. Não é que tudo vai ser lindo e feliz na sua vida e não vai existir mais problemas, mas se está tudo bem na sua vida, todas as questões, sua saúde, relacionamento com o esposo, com os filhos, louve a Deus, agradeça a Deus, e lembre-se disso quando você passar por tribulações, aflições, problemas. É o mesmo Deus, Ele está com você em qualquer circunstância. Então demonstre gratidão, buscando conhecê-lo e obedecer. Bom, e a Tati também quer participar da conversa, né? Então vamos lá, Tati. O que a Ângela falou, né, que a gente tem usado muito esses materiais, tem muito material bom, muito material rico, que tem acrescentado. E como isso nos ajuda no crescimento, no amadurecimento espiritual, é muito notório, porque o exemplo do Mulher Única, como ela estimula a gente a buscar, a estudar, a manter uma rotina de estudo da palavra, de oração, a continuar. E como o grupo se reúne com periodicidade, a gente vai criando intimidade. Essa intimidade nos leva a um apoio, a um crescimento mútuo, porque nós podemos compartilhar, dar os nossos testemunhos de crescimento, a gente pode compartilhar da palavra aquilo que nos edifica, e também produzindo intimidade entre as mulheres. Esses grupos pequenos, conforme a gente vai se reunindo, a gente vai criando intimidade, vai criando essa capacidade de compartilhar com os irmãos coisas que normalmente em outros tipos de reunião de mulheres, em cultos da MCA, por exemplo, a gente não faria. A gente vai compartilhando, produzindo intimidade, e aí eu vejo que nesse crescimento, nessa intimidade, a gente está cumprindo as ordenâncias, que quando a Bíblia nos diz, olha, levem os fardos uns dos outros, se apoiem, e nisso a gente consegue conhecer e se apoiar, e se edificar, essa edificação mútua que o discipulado traz, seguindo as ordenâncias, de se edificar. A gente consegue fazer isso através desses pequenos grupos de estudo de livros, que são materiais fantásticos, né? Materiais com embasamento bíblico, e a gente vai crescendo de uma forma que, para mim, é fantástico. Eu fico maravilhada como Deus usa esses cursos, essas reuniões, esses encontros, para que a gente possa crescer e estar mais perto, estar em intimidade com Deus. A gente tem histórias do curso de Mulher Única, de mulheres aí que foram transformadas. A gente vê, elas dão seus testemunhos através desses estudos, desses discipulados que a gente tem feito. E outro material interessante, esse livro que a Nete está segurando, ele foi um trabalho um pouco diferente, porque o Mulher Única, como a gente falou, ele é um curso promovido pela Universidade da Família, então tem o livro de atividades, o livro das leituras, então tem todo um programa que a gente tem que seguir. Mas esse livro nós fizemos como um clube da leitura, um clube do livro. A Nete conduziu esse clube, digamos assim, com encontros semanais, a gente lia um capítulo do livro e se encontrava uma vez por semana para discutir sobre o capítulo lido. É uma forma também de incentivar, né? Porque às vezes a gente tem tantos livros, tem tanta literatura disponível, às vezes até mesmo na nossa casa, e o livro fica lá, a estante lendo o livro, né? Crescendo com o conhecimento do livro. E essa é uma forma também que a gente se obriga, digamos, entre aspas, a realmente fazer a leitura, e vindo aqui discutindo, a gente pode compartilhar aquilo que mais tocou o coração, aquilo que fala ao seu coração, ou há alguma dúvida. E como a Tati disse também, nesses encontros a gente pode ter uma partilha maior. E é muito interessante porque cada mulher está numa fase de vida, né? Como a Tati mesmo falou, ela tem um filhinho pequeno, meus filhos já são adultos, né? Mas como é preciosa esse compartilhar de experiências. E aí também estamos entrando naquela a passagem em Tito, que fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas.
né? Então, mas mesmo assim, como eu falei, não é. A mulher mais velha vai ter mais um período de experiência para compartilhar, mas as mais velhas também aprendem com as mais novas, né? Então, esse compartilhar é muito rico. Então, são formas de trabalhar, né? Ou seja, através de um curso que tenha todo um programa, toda uma dinâmica a ser seguida, ou então um clube do livro. Então, são várias ferramentas que, na realidade, nós temos à disposição para usar, para alcançar mulheres. Inclusive, nesse curso da Mulher Única e mesmo no nosso clube do livro, nós tivemos mulheres que participaram, que não são membros da igreja, que participam em outras comunidades e vieram fazer o curso. Então, isso é muito importante pelo alcance que você tem, né? Você consegue alcançar pessoas que, às vezes, não viriam aqui no domingo, não têm a disponibilidade, mas vieram fazer o curso. Isso foi muito precioso. Bom, tem outras formas também. Nós temos um exemplo aqui na igreja com a professora Helenara. Como ela é professora universitária, ela já tem outra visão e uma outra necessidade. Ela alcança mães dos pacientes que ela cuida na fisioterapia da universidade e depois disso ela se preparou e começou a fazer uma outra função como prof, agora é atendendo as alunas. Olha que precioso. Você acha que você não tem como fazer? Tem. De qualquer forma, Deus vai te usar, né? Como a Ângela falou, é Deus que capacita. Então, a Nara, ela vai dar, ela é Nara, gente, mas nós chamamos de Nara, tá? A gente faz um diminutivo para ficar mais fácil. E ela vai nos dar um testemunho de como ela faz isso também. Então, é mais uma das nossas queridas irmãs que também tem envolvido muito, muito no discipulado. Olá, tudo bem? Eu sou a Helenara, eu sou casada com Maurício, mãe de Henrique e Guilherme, e eu me converti aos meus 12 anos de idade, através do trabalho de discipulado. Havia uma pessoa que ela vinha até a minha família para estudar a Bíblia. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Eu participo da MCM com o trabalho das mulheres e eu sou da Igreja Batista Pioneira de Cascavel. E Deus tem me desafiado a desenvolver o trabalho de discipulado na universidade onde eu trabalho. Porque eu acredito muito que aonde nós estamos, nós devemos fazer o nosso ministério, né? Então, eu trabalho numa universidade e lá eu tenho tentado fazer um trabalho com os jovens universitários. Então, toda terça-feira nós temos um movimento de discipulado, como se fosse uma célula. E a gente apelidou e batizou como Movimento Eleve, né? Daquele versículo que o fardo de Jesus é leve. Então, esse movimento a gente reúne jovens universitários para que eles possam conhecer o amor de Jesus dentro da universidade. E aí os jovens são desafiados a conhecer Jesus, a andar conforme a sua palavra, né? E aonde nós estamos, nós podemos fazer diferença, né? Nós podemos ser pais discipuladores dos nossos filhos, nós podemos ser discipuladoras das pessoas que Deus colocar nas nossas vidas. Quantas pessoas você já discipulou? Então, coloque isso para Deus. Senhor, eu quero ser útil. E eu tenho certeza que o conhecimento que você tem da palavra já é o suficiente para você ensinar uma pessoa que não conhece. E o desafio é só se colocar à disposição do Senhor. O resto Ele faz. Então, se coloque à disposição aonde você está, fazendo da sua vida o seu ministério. Discipular pessoas vale a pena. Invista em coisas eternas. Até mesmo nesse tempo de pandemia, discipular online, né? É um tempo muito especial e vale a pena. Deus abençoe, te motive e te desafie a ser uma mulher discipuladora. Tem um outro livro que seria
o último aqui que eu quero indicar, como também uma forma de discipulado, é o curso, né? Não é um curso, né? Mas é um clube de livro também, como nós fizemos de Mentiras que as Mulheres Acreditam, Verdade que as Liberta. Agora nós estamos com um grupo de Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, o Design Divino, que também é uma forma de trazermos as mulheres para mais perto e de estudarmos com afinco a palavra de Deus e nos comprometermos, né, umas com as outras e, primeiramente, com o Senhor Deus, de que nós vamos cada dia mais sermos obedientes à palavra. E nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus na nossa mão. Esse é o privilégio que nós temos, né? De sermos discípulas de Jesus. E como discípulas de Jesus, nós queremos mostrar aos outros a necessidade que nós temos dele, dependemos dele, dependemos da palavra para nos guiar, para nos direcionar, dependemos da oração, precisamos umas das outras para orarmos, para as necessidades que nós temos. E hoje nós vamos encerrar a nossa conversa com uma música que eu gosto muito, né? E nós temos uns irmãos que cantam na nossa igreja e nós vamos encerrar essa nossa conversa com algo bem incrível que nós só podemos receber do Senhor Deus, que é a paz. Né? E quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos paz. Temos paz com Ele. Essa nossa conversa tão gostosa sobre discipulado, eu creio que a gente pode ter trocentas outras, né? Mas que nos enriquece. Eu agradeço a Ângela, agradeço a Tati, as meninas que deram testemunho, a Elenara, a Larissa e a Meire Mota, e que Deus use. Agradeço o Cantai, se dispôs a estar conosco também, né? Cantando e louvando ao Senhor. Agradeço de coração, porque o Senhor Deus nos dá a oportunidade de honrarmos e louvarmos e glorificarmos a Ele. Eu penso que precisamos nos movimentar para que Deus nos mostre pessoas que nós precisamos estudar a Bíblia com elas, estarmos próximas a elas. Né? Deus te dá a oportunidade, procure isso. Veja a necessidade, Deus te mandou em algum lugar, às vezes até no supermercado, e ali Ele quer que você seja luz, brilhe, honre, glorifique ao Senhor, seja discípulo. E esse discipulado entre mulheres que nós fazemos aqui na Pioneira de formas diferentes tem sido uma bênção muito grande para nós. Nós queremos que você faça também. Né? Aceita o desafio? Faça. Quer ver como é o curso de Mulher Única? Faça, entre em contato. Vamos fazer. Compra o livro Mentiras que as Mulheres... Faça também. Compra livros de doutrinas básicas, como esse Sementes, lançado aqui pelo pastor Silvado. Tantas literaturas que você pode usar. Tantos livros. Então, que Deus abençoe muito, grandemente a sua vida. Eu vou pedir para a Ângela terminar com uma oração, essa nossa conversa de hoje. Que Deus nos abençoe. Antes da oração, só vou fazer uma citação desse nosso livro, Mulher Única. Ele trabalha assim com a singularidade da mulher, né? E trabalha também muitas questões relativas a essa singularidade. E o último capítulo dele, ele fala justamente sobre a mulher madura. E termina assim: seja o que for que venha às nossas mãos para ser feito, devemos fazê-lo com todas as nossas forças. Essa exortação bíblica não é apenas para os jovens, mas se aplica a todas as fases da nossa vida, tanto na juventude quanto na velhice. Cada passagem da Bíblia é uma mensagem para nós. Nunca estaremos em uma situação na qual não precisaremos dela.
Portanto, independentemente da sua idade, aplique a palavra de Deus em cada momento de sua vida. Agindo assim, você não tropeçará. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês, mulheres, esse desafio também para vocês se envolverem no ministério com mulheres e principalmente essa questão do discipulado. Que Deus possa abençoar a cada um. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos, Senhor, por este momento. Lhe agradecemos, Senhor, por cada mulher que está participando, assistindo esse culto da Jufemi, Senhor. Que o Senhor alcance, Senhor, a cada coração. Que o Senhor possa falar, Senhor, a cada coração. E que todas, Senhor, as mulheres, possam usar os talentos e os dons que o Senhor deu a cada uma na sua obra, Senhor. Capacita, Senhor, as tuas servas e que nós possamos ser sempre, Senhor, canal da sua bênção, do seu amor, possamos andar juntas, Senhor, como a sua palavra nos ordena, carregando os fardos uns dos outros e possamos cumprir, Senhor, a missão que o Senhor nos deu. Então, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, lhe agradecemos, Senhor, por termos, Senhor, o corpo de Cristo, por fazermos parte do corpo de Cristo e estarmos juntos, Senhor. Lhe pedimos a sua bênção nesses tempos difíceis, lhe pedimos por cada família, Senhor, e que a sua boa mão esteja com cada um, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom, Deus abençoe a cada uma. Vamos só ouvir a música para encerrar a nossa conversa, tá bom? Te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que possa em ti viver. E a paz